Hoje é o último domingo de Efésios. Se não for o último, será o penúltimo. Eu pensei em dividir o estudo de hoje, porque é longo o trecho em duas partes, mas o assunto é muito completo. Eu vou tentar falar num domingo só. Domingo que vem nós vamos começar uma série curta, de 5 domingos, que nós vamos falar sobre adoração. Depois de dezembro é sempre Natal e a gente fala sobre nascimento de Cristo, temos as nossas festividades, mas o mês de novembro é o mês que a gente vai falar sobre adoração. E nós vamos ter sempre um período mais curto de louvor no início e um período posterior após a pregação, onde a gente vai expressar o que a gente aprende a cada domingo. E eu gostaria que você preparasse também o seu coração, porque tem a ver com toda a nossa vida, né? Nós vivemos para adorá-lo. Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito e o que faço de tudo, vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro no Senhor. Foi para isso que eu vô-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos sentar. Deus nos abençoe na sua palavra. Esse texto é um texto muito utilizado quando as pessoas falam sobre a tal batalha espiritual. E vale a pena a gente lembrar que existe muito misticismo quando se fala sobre essa tal batalha espiritual. Ela existe, há exatamente um conflito, o inimigo das nossas almas, as hostes do inferno, como o texto diz, as autoridades, as exousias espirituais, quando diz aqui potestade, as autoridades, as forças espirituais do mal que lutam contra nós. Mas é interessante falar sobre o texto da armadura, porque eu já falei sobre isso e quero que você que tem pregações antigas, minhas, aquelas em CD, se você não jogou fora ainda, você pode tentar vender para reciclagem ou fazer alguma coisa do tipo, até para diminuir a minha vergonha quando alguém disser que ouviu eu falando tamanhas asneiras. Mas graças ao nosso bom Deus, que eu tenho oportunidade, por misericórdia dele e perdão, de poder desdizer e reensinar coisas que eu com certeza já fiz gente acreditar em besteiras, né? Bobeiras. Bom, vamos lá. Mas sempre dizem assim: você vai receber nessa noite a armadura. Eu a recebo. Recebe agora a couraça. Bate fino. Suas dardos inflamados não me atingem, minhas asas são como uma couraça de aço. Você vai receber o capacete que eu vou te dar agora, irmão, é agora. Põe a mão na sua cabeça que eu vou fazer. Venha o capacete agora. E há alguns irmãos que os anjos têm que preparar um capacete GG, extra,
G. Que foi, irmão? Está desprotegido. O capacete não entra na minha cabeça. Pega uma calçadeira espiritual para a gente. Recebe a espada. Alguém ungido nos dá a armadura. Uma campanha faz a gente receber. Fazemos uma campanha para que ela caiba na gente. Fazemos desfile de armadura depois para ver. Gospel Fashion Week. Tem gente que vende armadura, hein, irmão? Nem vende. Opa. Mas, irmãos, temos armadura espiritual, padrão A, B ou C, e temos a Plus. Estou brincando, é aqui embaixo da couraça vem a camiseta da igreja, vem um colarzinho ungido com uma armadurinha que você abre, coloca o nome de seus familiares e fecha, coloca o sal grosso, mais uma gota do óleo ungido, tudo isso você paga a parte, viu? A gente ri, né? Mas tem mais coisas semelhantes a essas que acontecem que eu não tenho ideia, mas acontecem. Mas esse texto aqui, a gente só pode falar do que está escrito. De quarta-feira estamos falando sobre Espírito Santo, dons, línguas. E eu falei para o pessoal aqui na igreja, irmãos, quando alguém diz assim, mas eu ouvi dizer, bom, se você ouviu dizer, eu não posso discutir com você, só posso discutir o que está na palavra. Se eu creio que essa é a palavra de Deus, a gente tem que ser muito cuidadoso, mas eu só posso falar o que está escrito. Você vai ter que pedir explicações para quem disse o que não está escrito. E a gente tem que ir com muita calma ao texto. Mas vamos lembrar um pouquinho a carta de Paulo. Vou passar aqui por algumas coisas rápidas que nós falamos, que o nosso tempo... Bom, nós começamos o texto de Efésios, lembrando que é uma carta. Paulo escreveu uma carta com recomendações, com saudações. Ele mostra que nós somos a sua igreja. Ele fala que nós somos unidos em Cristo. Vocês, Efésios, são unidos em Cristo, vocês são abençoados. Que Deus fez convergir em Cristo na plenitude dos tempos todas as coisas, e assim Ele se fez o cabeça, e nós somos o seu corpo, a igreja. Ele pensa e a gente obedece. Somos salvos por Ele, salvos pela graça, não é mediante o nosso talento, nem por alguma coisa que façamos, não é nosso mérito, pela graça somos salvos, mediante a fé. Mas a fé também é um dom, é Ele que nos dá. Na verdade, nada vem de nós, Ele é o Senhor que fez tudo por nós. Ela está preparada desde a fundação do mundo, ele fala no primeiro capítulo. Nós somos chamados para sermos santos. Tudo isso que eu estou falando foi tema de outros domingos que nós pregamos aqui. Para sermos santos e irrepreensíveis, criados para o louvor da sua glória. Conhecemos o mistério da sua vontade, de fazer Cristo encarnar e ser o nosso Salvador. A vida que esperávamos estava nele. Fomos selados pelo seu Espírito. Estávamos mortos e ele nos deu vida para andarmos em boas obras. A gente não faz boas obras para ganhar a vida de Deus, porque Ele nos deu a vida, é que nós andamos em boas obras, não é uma troca, é uma consequência. Bom, isso está no primeiro e no segundo capítulo. Depois de falar tudo o que nós somos, o que Ele fez por nós, parece que Paulo começa a dizer como deve ser então a nossa vida. Ele diz que gentios e judeus em Cristo são um só, que não há acepção de pessoas. Ele faz uma releitura da humanidade, não mais uma divisão tribal, ou de nações, ou de fronteiras, mas de um único povo, o seu corpo, a sua igreja, aonde não há diferença nem acepção de pessoas, como um. Fala que nós somos também unidos na fé, e que nossos talentos, dons e ministérios sempre existem a favor dos outros, e o que temos não é para nós mesmos. É para o aperfeiçoamento da igreja, para que todos cheguemos à estatura da medida de Cristo. Fala que são os nossos dons e nossas relações que são instrumento para a nossa própria edificação. Como diz o ditado, ferro afia ferro, é assim que diz, né? A gente vai aprendendo e nossos dons nos abençoam. Andamos em santidade e em amor porque somos filhos da luz. Então tudo o que fazemos e como andamos nesse mundo reflete o que Cristo fez por nós e que fez também em nós. Por isso ele entra nos detalhes na carta. Por isso o esposo
ama a sua esposa, ele não é um carrasco. E a esposa se entrega ao seu esposo, ela não é um capacho. Ele coloca as coisas nos lugares, ambos são servos de Deus. Não tem carrasco e capacho, tem uma entrega de amor como a de Cristo, e tem uma esposa que se entrega em amor como a igreja fez a Cristo. Ele fala sobre pais e filhos, como são as nossas relações. Os pais são aqueles que formam em amor, não são dominadores, neuróticos. E filhos são aqueles que amam e honram aos pais, e não uma oposição rebelde para querer derrubá-lo. Porque ambos são servos de Deus e tementes a Ele. Domingo passado falou sobre servos e senhores. Não, a gente não tem um senhor na terra, ele também tem um senhor no céu. E o escravo não é para ser achincalhado, ele também é um servo de Deus. Ambos são doulos, ambos são escravos diante de um mesmo Senhor. E é esse Senhor que rege sentimentos e que rege ações. Então Paulo fala do que Deus fez por nós e como nós devemos ser. E encerra a carta dizendo que nós devemos ser empoderados, esse é o termo, na força da capacitação de Deus, para resistirmos firmes no dia mau contra o método de Satanás. Essas astutas ciladas é o jeito que ele tem de nos roubar. O quê? Tudo isso que ele disse na carta. O que ele está querendo dizer é que o diabo tem astutas ciladas e um jeito de trabalhar para que nós não sejamos aquilo que Paulo disse que somos, ou pelo menos para que abandonemos essa ideia e nos esqueçamos de quem somos, salvos pela graça, transformados pelo sangue, feitos corpo de Cristo pelo Senhor que é o cabeça, filhos da luz, geração de Deus, unidos uns aos outros. O que ele quer é que eu me esqueça que meu dom é para servir a alguém. Parece que Satanás sempre quer imprimir em nós aquilo que ele é, no seu orgulho de tentar ser como Deus e ser lançado por terra. E esse é o nosso grande pecado, de querermos ser igual a Deus, queremos ser senhores. E as astutas ciladas do diabo tentam tirar de nós essa identidade de quem somos. Espera aí, eu sou a igreja de Cristo. As ciladas do diabo mudam a sua cabeça, mudam o seu coração. São coisas que cada um de nós temos nas nossas fraquezas e das quais ele se utiliza, e que a gente se esquece de quem somos e por que estamos aqui. Eu sei que muita parafernália mística é feita com esse texto, mas ninguém te dá armadura, ninguém te vende a armadura, ninguém vai te ungir com armadura, e nem você recebe de alguém, porque não é isso que está escrito. Ele diz, tomai a armadura de Deus. Ele usa o verbo alambano, que é uma palavra composta, pegar para cima, vista, vista. Você já tem, Deus já te deu, e Ele já fez por você, e você vai entender que sim. Basta você compreender isso e se revestir disso. Se você algum dia recebeu, comprou, tomou posse, te ungiram, não tem problema, não valeu nada, agora vai valer. Não estou brincando. Porque a verdade é o cinto, que eu devo me cingir com a verdade. Mas Cristo é a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Eu não tenho que receber de ninguém, ninguém tem que me ungir nem me vender. Aliás, não é nada muito transcendente, apesar de ser transcendente, porque Senhor é o Logos de Deus que se fez carne, e a palavra é a palavra de Deus, mas não é nenhuma coisa que a gente já não tenha. A justiça que protege o nosso tórax, como um peitoral, a couraça da justiça, que aliás a palavra em grego é tórax, também, porque nós somos justificados pela fé em Cristo. E Ele é o Senhor que, na verdade, que nos justifica, através da fé, mas Ele nos justifica. Ele nos torna justos. Ele é o Senhor, justiça nossa. E as coisas que eu faço nesse mundo, eu faço por justiça. E justiça não é uma coisa que alguém me unge e me dá. Ou eu tenho ou eu não tenho. Ou eu sou transformado por Deus ou eu não sou.
É muito mais prático, vivencial e comportamental do que místico. E calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz é a prontidão que o Evangelho me dá. É aqui que eu visto os meus pés. É como o Evangelho me torna pronto para a vida. Eu calço os meus pés na preparação que o Evangelho me dá. Tudo que eu ando e onde eu ando preparado pelo Evangelho. E são as palavras de Cristo que estudamos e moldam o nosso caráter. O que Paulo está dizendo é que para você viver assim como servo, como senhor, como marido, como mulher, como pai, como filho, como filhos da luz, como exemplos para o mundo, como luz, como sal, para termos a essência de Cristo vista em nós, nós precisamos nos revestir de algo que foi feito por nós. E lembre-se que a armadura é um símbolo, a armadura é uma figura de linguagem. Não é uma coisa que eu visto, não é um negócio que eu fico colocado. Ele está dizendo que é como se fosse. Minha proteção, armas de defesa ou de ataque, como a palavra, são simbolizadas por uma armadura. Porque tem gente que acha que é só entrar na igreja, que hoje vão estar distribuição de armadura. Falta distribuição, fiz inscrição, deixei meu número e agora vou receber. Como se isso não dependesse de coisa alguma, fosse apenas algo místico que alguém me entregou e eu recebi agora, estou revestido. Não é isso, irmãos. Pelo menos, não é isso que está escrito. E eu só posso pregar o que está escrito. O escudo da fé, no qual somos aptos para apagarmos os dardos inflamados do maligno. E é interessante que o escudo da fé, no qual somos aptos, ele está dizendo que não é que eu pego uma fé, que alguém disse, creia nisso e eu creio. Porque no termo original, enoidinéseste, ele está dizendo o seguinte, você vai estar dentro da fé. Não é um negócio que você pega para defender. Sai para lá, Satanás, eu te repreendo, Satanás. Eu tenho um escudo aqui agora, hein? Em nome de Jesus. Está ligado, está amarrado, está quebrado, está não sei o quê. Palavras, mandingas. Frases de efeito, com poder. Espera aí. Sim, Salabim. Não. Abra-te, sésamo. Abracadabra. Não é algo externo, muito pelo contrário. Ele não diz que é algo que eu possuo, é algo que me possui. O meu escudo é viver envolvido pela fé. O que para mim é um escudo, é viver mergulhado na fé. O que eu faço e onde eu vou, eu sou envolvido pela fé que Deus me deu. É nela, é dentro dela, é ambientado nela. E não apenas no que eu acredito que possa acontecer, porque muita gente acha que fé é coisa que eu acredito. O justo viverá pela fé. Se você crer, vai acontecer. É mesmo? É só crer? Eu quero que essas cadeiras virem acolchoadas agora, eu creio. Você deu risada, né? Porque isso não é fé. A minha fé é um conjunto de conclusões a respeito de mim e de Deus. Eu sou um pecador, decaído, nasci no pecado pela queda de Adão, Cristo encarnou-se nesse mundo, viveu como homem, porém como Deus, Filho de Deus, morre como cordeiro, ressuscita ao terceiro dia, é levado ao céu e coloca dentro de nós do seu Espírito e nos deixa o seu Evangelho. E no Espírito e na sua palavra eu sou formado, e eu vivo para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é Senhor e eu sou servo. Essa é a minha fé. Isso é a minha fé. Eu sou um cristão. E eu creio em toda essa história que Deus escreveu para a minha redenção e redenção de tudo que existe e foi criado. Eu vivo nesta fé. Eu sou ambientado nela.
E há uma coisa muito interessante, irmãos, que eu quero que você preste atenção. Existem algumas coisas no texto original que a gente não tem muito como falar em português. Um tempo verbal chamado particípio no grego, que na verdade é um adjetivo verbal, coisa que a gente não tem. Um substantivo que é um verbo substantivado até a gente tem, mas sem contar que ele tem dezenas de implicações e interpretações diferentes. E Paulo usa exatamente essa formação, essa modalidade gramatical, quando ele fala que nós somos cingidos com a verdade. Primeiro que é na voz passiva, eu não me cinjo, eu sou cingido. Porque a verdade é uma coisa que eu não tenho, foi Ele que me deu. Eu sou cingido com a verdade. E há um casal de eruditos que escreveu um dos livros que eu estudo e que defendem que é um imperativo. Foi imperativa a minha salvação. Eu cinjo os meus lombos com a verdade, mas a verdade que me cinge e a verdade que me envolve, não sou eu que a crio e nem eu que a produzo, porque Ele se deu por mim. A mesma coisa, e eu vivo na verdade, da mesma forma. Eu sou cingido nela porque eu vivo dentro dela, porque ela envolve a minha vida. Não é porque nesse fato aqui era para falar mentira, eu falei verdade, então é isso que eu tenho que fazer. Não é apenas isso. A verdade de Cristo, a transparência do reino, a verdade que faz com que eu enxergue a mim mesmo, enxergue o reino de Deus e o veja como Senhor e me veja como dependente dEle. A verdade da sua palavra, a clareza e a transparência da verdade da vida. Das coisas que o inferno prepara contra nós, as astutas ciladas do diabo, meu caráter, minhas mentiras, minha falsidade, eu enxergo com clareza, a verdade me envolve, eu sou um filho da luz. Porque Cristo vindo ao mundo ilumina todo homem, Ele fez por nós. Depois ele diz a mesma coisa, que nós somos vestidos com a couraça da justiça. Sim, nós nos vestimos, mas é Ele quem nos reveste. Usando a mesma coisa, usando esse tempo chamado particípio aoristo, que é uma ação completa, imperativo, e feito por nós, na voz média, foi Ele quem nos deu a sua justiça, porque nele somos justificados. Ele se fez cordeiro no nosso lugar, porque nós éramos culpados, mas Ele levou a nossa culpa, e nós fomos tornados justos por Ele. Não pelas nossas ações, não porque a gente é mais bonitinho, não porque o Zé prega bonitinho, não porque o Zé faz isso ou porque alguém faça. Não! Ele nos justifica, e é dessa roupa que a gente toma para dizer obrigado, Senhor. O Senhor fez isso por mim. Os pés calçados na preparação do Evangelho, com o mesmo tempo verbal, é esse Evangelho que vai nos preparando, porque Ele nos entregou dessa forma. Nenhum de nós poderíamos escrever alguma ideia tão maravilhosa quanto esta. O plano da redenção e o Evangelho como fator de transformação da nossa vida. O Ziel sempre diz que a gente lê a Bíblia e a Bíblia lê a gente. Porque quando você lê, ela te confronta. Você se enxerga ali no meio daquele pecado que está sendo exortado e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Ela me ensina, ela me exorta, ela me edifica, ela me liberta, ela abre minha mente, ela abre meus olhos. E o Evangelho é um turbilhão de Deus dentro de mim, na minha mente, no meu ser, dado por Ele, que eu ando e vivo com os meus pés calçados, nessa preparação que Ele me dá todos os dias, a fim de que sejamos habilitados por Ele, e quando, lá na frente, depois de andar muitos anos,
nós possamos perceber que toda a nossa vida foi escrita e a nossa história baseada num evangelho que mudou o nosso jeito de ser. Veja, não de cerveja, de ser. Veja. Alguns irmãos já... mas não é, irmão, é só... Onde que eu estava antes da cerveja? Coloque essa armadura, porque você não vai conseguir ser um cidadão que esse mundo precisa, porque foi isso que Cristo fez por você. Você é corpo, Ele é cabeça, você é filho da luz. Você não vai conseguir ser o marido nem a esposa, nem o patrão nem o empregado, nem o pai nem o filho, nem o servo de Deus, porque pelas astutas ciladas do diabo, você vai se esquecer de quem você é, e você vai voltar a ser aquela tranqueira que você era. Não que você não seja uma tranqueira melhor hoje, mas já melhorou bastante. E essas astutas ciladas são tantas coisas que acontecem na nossa vida, e quando você vai perceber, você não tem nada disso aqui. É uma carta corrida, ele vem dando justificativa de como nós permanecemos naquilo que ele escreveu. A verdade é o cinto que segura tudo que a gente tem. E ela está nos cingindo. A justiça de Deus está nos revestindo. E o Evangelho está nos preparando. Deixa eu falar um negócio aqui, tentar falar rápido. Tem domingos, quase todos, que quando acaba a pregação, irmãos, eu desço daqui me sentindo um inútil, um incapaz, idiota. Vou fazer uma confissão aqui. Eu sou meio neurótico, sabe? Uma escala de 0 a 10, 9,8. Não totalmente. Mas eu penso assim, Senhor, eu preciso fazer a Tua palavra ser entendida. Até um movimento meio messiânico, esse papel não é meu negócio é pregar, o Espírito Santo decodifica, mas eu procuro fazer da melhor maneira. Pensando até que, de uma certa forma, eu carrego também uma responsabilidade de tentar reverter um pouco do caos e do mal que eu ajudei a construir. Essa culpa também, ela me acompanha. Então, seja com filme, com música, com sapateado, falando um palavrão aqui, outro ali, eu tento te acordar, te chacoalhar e falar, perceba. E eu sempre desço pensando, putz, você não tinha que ter falado aquilo, caramba, para que precisava ter feito aquilo? Então a gente fica assim, puxa, mas que... Ai, meu Deus, você me perdoa, me ajuda no domingo que vem a consertar. Mas eu sei que é uma pessoa de coração duro, porque eu não consigo consertar, então... Mas eu não estou falando isso para acabar o culto e ninguém me fala, não, Zé, tadinho, tá bom, tá bonitinho. Não, por favor, ninguém me fale nada. Me deixa, que hoje eu estou de bobeira, me deixa, irmão. Me deixa assim, que acho que assim está dando certo, entendeu? Porque você volta. Então vamos deixar como está. Acho que faz parte. Mas eu também penso assim, Senhor, é que todo domingo eu vou lá e eu sento a marreta na bigorna porque nós somos pecadores, porque depende da graça, porque nós temos que ser transformados, o nosso caráter, Ele quer nos moldar. Eu bato tanto nisso, Senhor. E ontem à noite, estudando esse texto, pelo menos ontem à noite, terminando aí o sermão, eu fiquei pensando assim, não, mas é uma luta. É uma luta. Acho que a maior guerra que a gente tem não é contra Satanás. Esse você expulsa em nome de Jesus. A maior guerra é contra você, contra mim mesmo. Porque a gente não quer se enxergar. A gente não quer se enxergar. Eu não gosto que ninguém venha e diga para mim o que eu fiz de ruim. Eu quero que ele venha e diga o que eu fiz de bom. O que eu fiz de ruim eu sei. E escondo bem. E faço de conta que não sei.
Não é verdade? É por isso que a gente continua sendo as mesmas pessoas e não estamos prontos para a transformação que Deus tem. Cada domingo que a gente está aqui, irmãos, a verdade está nos cingindo. Cada domingo que a gente está aqui, cada semana que a gente está aqui, a justiça está nos revestindo e o Evangelho está nos preparando. Essa armadura a gente está colocando toda vez, porque o Senhor fez isso por nós. E a gente vai olhando para a verdade, para a justiça, para o Evangelho, e a gente diz, é isso que a gente precisa. É tudo o que a gente precisa, e é só o que a gente precisa. Então, Paulo prossegue, usando o mesmo tempo verbal, só que agora da forma ativa, ou seja, agora o que eu devo fazer? Eu tomo o capacete da salvação, que aliás, também foi Ele que me deu. E a espada do Espírito, que é a palavra. E ele não usa a palavra logos aqui, ele usa a palavra rema. E a palavra rema é apenas palavra. A palavra que está escrita, a palavra. Eu sei que alguém te disse que rema era a palavra de poder, que sai fogo. Mentira, mas quem disse isso não tem um pingo de erudição, não sabe. Se fosse assim, Jesus não seria o logos, seria o rema, né? Tem gente que consegue criar uns outros cristos, né? Mas talvez nem todos ouviram essa besteira, então eu não vou me delongar mais na explicação do que não precisa. Então você fica preparado nisso aqui que está escrito, isso aqui está na tua boca, está no teu coração todo dia. Você lê e se debruça nessas sagradas letras. E a salvação que Deus deu para nós, e que a gente diz, é isso que eu preciso, é como se fosse um capacete, isso aqui guarda a minha mente. Isso aqui me faz lembrar de quem eu sou, a quem eu pertenço, quem se entregou por mim e o que Ele fez pela minha vida. E eu medito nessa palavra, porque ela é a espada de dois gumes. Essa é a palavra que eu vou atacar quem? A mim mesmo, porque ela entra em mim e separa as entranhas, ela entra na minha vida e separa as intenções do coração, a minha maldade daquilo que de verdade é de Deus. É a palavra que penetra na minha vida e me faz acordar para enxergar melhor ainda o que o inimigo faz e o que ele prepara. E tem um jeito de tudo isso acontecer, que ele diz, através da oração e da súplica perseverante, no Espírito. Pelo menos nesse texto. Muita gente me dizia, está vendo? É aqui que a pessoa ora em línguas, porque ela ora no Espírito. Não, não é o Espírito dentro dela orando, é ela no Espírito orando, é um outro movimento. É o mesmo termo, a mesma preposição de ambiência, eu vivo nele. É óbvio que ele vive em mim, mas tudo que eu faço nele, movido por ele, educado por Ele, transformado por Ele, lembrado por Ele, das palavras de Cristo, porque foi para isso que Ele veio. Ele vos fará lembrar todas as palavras que vos tenho falado, e eu vivo nele, na comunhão dEle, e essas coisas acontecem porque eu estou na palavra, eu estou em oração perseverante, pela minha vida, e Paulo diz, orando todo o tempo no Espírito, e em todo o tempo, e ele não usa o tempo cronos, ele usa o kairos, que significa momento, em toda situação. Tocou, relou, aquele negócio aconteceu, tua atitude é oração, é andar no Espírito, é andar sendo movido por Ele, pela Sua palavra. E Paulo diz, e orem por mim também, para que eu tenha ousadia de continuar pregando o verbo de Deus, aonde eu estiver, e assim por todos os irmãos. Eu não sei que tipo de luta cada um de nós temos. Alguns é por uma situação financeira, talvez a maioria, a gente está passando um momento difícil no país. Alguns irmãos passando por enfermidade, em tratamento. Pessoas que estão com situações de trabalho difíceis, sua empresa, outros em desemprego. Alguns têm questões familiares, disputas, sabe? A família dela, a família dele, rinchas, inimizades.
Eu não sei qual é o método que o diabo está usando, qual é a astuta cilada que ele tem preparado para fazer você se esquecer o que Cristo fez por você e quem você é. O que Ele fez por você na cruz e quem somos nós como a sua igreja. E como nós somos dele e vivemos nele. Você se esquece disso. Quem sofre? Você sofre. Seu marido sofre. Sua esposa sofre. Seu patrão sofre. O seu empregado sofre. O seu pai sofre. E o seu filho sofre. Nossas relações sofrem. Porque todo esse mundo, diz Paulo em Romanos, caído, toda a criação geme, ansiosa e tem uma ardente expectativa. Sabe o que esse mundo precisa? E até as coisas inanimadas, diz Paulo, clamam e esperam pela manifestação dos filhos de Deus. A cidade de São Paulo está chorando pela manifestação dos filhos de Deus. Não para sair na rua de mão levantada, você pode até fazer isso. Mas para que em cada ambiente de trabalho, em cada repartição pública, em cada posto público, em cada posto de serviço, em cada posto médico, para que em cada posto de gasolina, em cada estacionamento, em cada farol dessa cidade, tenha um servo de Deus, fazendo com que a vida de Deus seja vista através dele. Levando o Evangelho de Cristo e vivendo a vida de Deus e dizendo: essa é a verdade, essa é a justiça de Deus, este é o Evangelho, através do seu jeito de viver. Artistas, atores de cinema, jogadores de futebol, gente nas Olimpíadas, servos de Deus, que vivem o caráter de Cristo, como gente desse mundo, como pais, como esposos, como filhos, gente transformada e que tem essa armadura, que tem uma verdade que o envolve, que tem a justiça que Deus lhe deu, que vive com os pés andando na preparação do Evangelho, que é preparado, e a sua cabeça, o seu jeito de pensar, suas relações comerciais, suas respostas, suas perguntas, seu testemunho, demonstra Cristo. Ele é salvo, a sua mente vira e gira como alguém que é parte do corpo, do qual o cabeça é Cristo, o nosso Salvador. E a palavra de Deus é uma espada que penetra na sua vida e que o transforma, e nas entrelinhas da sua palavras ela é vista em sabedoria nas decisões do trabalho, nas decisões da cidade, para apaziguar as questões familiares, para educar os filhos, para se relacionar com pessoas, gente revestida, não de um saravá, não é gente que sai borrifando óleo pelo helicóptero abençoar a cidade. Jesus amado, povo de mandinga, povo de sincretismo, gente que vem de badulaques evangélicos. Se isso desse certo, nós colocaríamos todo o nosso dinheiro para fazer fábrica de arquinha, e saía jogando dentro das casas, e o poder ia entrar naqueles lugares. E com tanto programa evangélico na televisão, o Brasil estava salvo. Mas o que ele mais quer é ficar longe desse povo chato, pedante, gritador. Tem misericórdia, meu Deus. Gente que se pareça com Cristo. A armadura é espiritual, mas não é mística, no pior sentido da palavra. Verdade que Ele nos deu. Justiça que vem do Senhor, justiça nossa. Evangelho, nossa vida. Salvação que Ele fez por nós. Palavra, que está com a gente todo dia. A fé, na qual vivemos inseridos. É isso que
que a gente precisa. Na verdade, irmãos, é muito simples, mas é muito difícil. Porque basta a coisa apertar um pouco, que a gente corre para Conde de Sarzedas para comprar alguma coisa ungida, para tentar botar dentro da nossa casa algum incenso evangélico aromatizado com o perfume de Jesus. Porque nós achamos que a solução do mundo são com coisas externas, enquanto o Espírito habita dentro de nós e não consegue mudar as internas, porque nós somos resistentes. Povo de dura cerviz. Que Deus nos abençoe. O estudo desse livro foi muito bom. Para mim foi muito bom. Aliás, revisitar esse texto para mim foi maravilhoso. Parar e pensar nessas coisas foi curador, libertador. Me deu paz. Me deu paz. De saber que a gente está num bom caminho. O caminho do Evangelho é um caminho maravilhoso. O caminho das Escrituras é um caminho maravilhoso. E acho que o maior fruto que a gente pode recolher, esse foi o 30º estudo entre Gálatas e Efésios. Você não percebeu, mas foram 30 domingos, onde passamos por duas cartas de Paulo, que têm nos ensinado o que Cristo está formando em nós, qual a nossa identidade, contra o que nós lutamos e como nós devemos ser nele para esse mundo. Deus nos abençoe e Deus nos prepare. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Há centenas de anos atrás, dentro de uma prisão, Paulo escreveu essas palavras, o ministro em cadeias. Todo o Novo Testamento, Senhor, que a gente lê, foi escrito por cristãos perseguidos no meio da perseguição romana, de gente que foi degolada, queimada, crucificada, pendurados em cruzes, mortos nas arenas com animais, gente que sabia muito bem o que era guerra. A gente chora demais, Senhor. A verdade é que nós somos muito fracos, porque o mundo é muito confortável para nós. Mas nos ensina, Senhor, a estarmos vestidos dessa armadura que é a vida no Teu Evangelho, na Tua verdade, na Tua justiça, na Tua salvação, na fé e na Tua palavra. Afinal de contas, tudo isso foi o Senhor que deu para nós. O Senhor nos deu a verdade, o Senhor nos deu a justiça, o Senhor nos deu o Evangelho, o Senhor nos deu a salvação, o Senhor nos deu a palavra, o Senhor nos deu a fé. Nós só estamos nos vestindo a cada dia delas, Senhor, para, passando pelo dia mal, depois de passarmos, diz o Teu texto, permanecermos inabaláveis. Nas nossas atitudes, continuemos demonstrando Cristo. Nas nossas palavras, continuemos demonstrando Cristo. Dentro da nossa casa, com esposo, esposa, pais e filhos, continuemos demonstrando Cristo. Mesmo no meio das astutas ciladas do diabo, da guerra que a gente passa, no meu trabalho eu continuo demonstrando Cristo, como patrão ou como empregado, como um servo Teu nesse mundo. Eu sou um filho da luz. Esse é o Teu desejo, Senhor, esse é o que nós queremos então. Nos abençoa. Abençoa-nos como igreja, Senhor. Nos faz crescermos a cada domingo, a cada dia que nos debruçamos na Tua palavra. Espírito de Deus, o que nós desejamos nesta manhã, concluindo essa série de estudos, é Te pedir que o Senhor nos faça pelo Teu Espírito lembrar
de todos os princípios contidos aqui, Senhor, e que não se apague do nosso coração, e que sejamos fortalecidos na força do Teu poder, para permanecermos firmes. Nos abençoa como igreja, para tudo que virá à frente que o Senhor deseja fazer através de nós. Guarda-nos, Senhor, de todo o mal. Abençoa, Pai, nosso almoço de domingo, abençoa o nosso dia de descanso. Guarda-nos nessa semana, nos traz de volta na Tua presença e nos leva daqui para vivermos o Teu Evangelho por onde nós passarmos, Senhor. Por onde nós passarmos, nossa conduta demonstre que o Senhor habita em nós. A Ti toda a honra e toda a glória, todo o poder e toda a majestade, porque só Tu és Senhor. A Ti a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.